Capítulo 3, Noções Fundamentais, Escoamento de Fluido e Equação da Continuidade. Vídeo desenvolvido, alicerçado no trabalho do professor José Gabriel França Simões. A ele, muito obrigado. Noções fundamentais. Vamos pensar num movimento permanente ou num escoamento em regime permanente. O escoamento é dito em regime permanente quando as propriedades em uma dada seção do mesmo não mudam com o decorrer do tempo. Vamos ver um exemplo onde estamos mencionando a velocidade, porém, poderia ser qualquer outra propriedade, como pressão, massa específica ou outra qualquer. Então, observem que eu registro as velocidades em 3 seções diferentes. 1 metro por segundo, 3 metros por segundo, 5 metros por segundo. Passando o tempo, essas propriedades não se alteram. Então, eu continuo observando 1 metro por segundo, 3 metros por segundo. O escoamento em regime permanente, tempo não entra como variável do fenômeno. E isso é muito importante no sentido de facilitar o seu equacionamento matemático. Esse tipo de escoamento exige que os níveis de reservatório permaneçam constantes. Como isso é possível? O nível de reservatório vai permanecer constante quando o reservatório é de grandes dimensões, então a quantidade de fluido que é retirado não mexe com o seu nível, ou ele é de pequenas dimensões e a quantidade que é retirada é automaticamente reposta. Aí o nível vai permanecer constante. Vamos agora pensar no movimento variado. É simples, quando o meu movimento é variado, as propriedades vão mudar com o decorrer do tempo. Voltando para a situação onde havíamos visto a situação da velocidade, teríamos para o instante inicial 1 metro por segundo, 3 metros por segundo e 5 metros por segundo. Decorrido um tempo t, essas propriedades já mudaram. Onde eu tinha 1 metro por segundo, passou a ser 2 metros por segundo. Onde eu tinha 3, passou a ser 4. Onde eu tinha 5, passou a ser 6 metros por segundo. Conceito de vazão. Esse conceito é fundamental para o desenvolvimento de projetos. Afinal, sem ele, nenhum tipo de projeto pode ser iniciado. Vamos considerar um recipiente que está coletando um volume V de um dado fluido em um intervalo de tempo t. Define-se vazão como sendo o volume pelo tempo, ou seja, a quantidade de volume que atravessa uma seção por unidade de tempo. Esta é a maneira de eu determinar a vazão de forma direta. Toda vez que eu aplicar volume sobre o tempo, eu estou determinando a vazão desta maneira. As unidades mais usuais: metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, litro por segundo, litro por hora. Vamos lembrar que 1 metro cúbico por segundo seria igual a 1000 litros por segundo. Vamos considerar um exemplo. O esquema a seguir representa uma bancada de laboratório onde o fluido considerado no escoamento é água. Nas experiências é fundamental que seja determinada a vazão de escoamento. Isto é obtido deixando o nível do reservatório subir um certo ΔH e cronometrando-se o tempo para que isto ocorra. Ora, nós sabemos que o volume, nesse caso, seria a área da seção transversal do reservatório vezes o ΔH. Como a vazão é o volume sobre o tempo, teríamos que a vazão seria a área do reservatório vezes o ΔH dividido pelo tempo. Seria a maneira de eu achar a vazão de forma direta na bancada. Para os dados a seguir, pede-se determinar a vazão do escoamento em metro cúbico por segundo, em metro cúbico por hora, litro por segundo e litro por hora. Nós temos a área da seção transversal do tanque como sendo quadrada, já que é 0,74 por 0,74, que vai nos dar uma área igual a 0,5476 metros quadrados. O nosso ΔH é de 100 milímetros e o tempo para se obter esse ΔH cronometrado foi 20,9 segundos. Ora, é simples. Eu vou pegar aqui a vazão, seria o volume sobre o tempo, é só fazer uma conta. Eu ficaria com 0,0262 metros cúbicos por segundo. Se eu multiplico esse valor por 3.600, já que eu quero obter em metro cúbico por hora, eu terei um valor de 9,432 metros cúbicos por hora. Por outro lado, se eu pegar esse valor e multiplicar por 1000, eu vou ter a resposta em litros por segundo. Então eu teria 262 litros por segundo. E se eu pegar o metro cúbico por hora e multiplicar por 1000, eu vou ter litro por hora, 9.432 litros por hora. Outro exemplo, do desenvolvimento de uma dada experiência, no caso é a experiência de Reynolds, coletou-se através de uma proveta um volume de 820 mililitros em 6,8 segundos. Determine a vazão em mililitro
por segundo, litro por segundo, metro cúbico por segundo e metro cúbico por hora. Ora, vazão novamente, volume sobre o tempo. 820 dividido por 6,8, eu vou ter a minha vazão em mililitro por segundo, 120,6 mililitros por segundo. 1 mililitro seria 10 a menos 3 litros, ou seja, eu vou dividir por 1000 para passar de mililitro para litro. Então, se eu pego o meu valor dividido por 1000, vou ficar com 0,1206 litros por segundo. Ora, se eu pego esse valor e divido por 1000, eu vou passar para metro cúbico por segundo. Por quê? Porque eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, eu vou ficar com 0,1206 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E se eu multiplicar agora por 3.600, eu vou ter a resposta em metro cúbico por hora. Então, eu ficaria com 0,4342 metros cúbicos por hora. Pessoal, basicamente esses dois exercícios para aplicar a vazão de forma direta, volume sobre o tempo, e trabalhar com unidades de vazões. Outra maneira de se calcular essa vazão e que vai ser fundamental para entender como que eu dimensiono as tubulações. Para isso, vamos imaginar um tubo de seção transversal igual a A, por onde passa um fluido. Para o instante t igual a 0, batemos uma foto e nenhuma quantidade de fluido atravessou essa seção. Decorrido um intervalo de tempo t, vamos observar que um certo volume atravessou a seção e que ocupa um comprimento S. Ora, se a vazão é o volume sobre o tempo, eu sei que esse volume seria a área da base, A, vezes, no caso, o S. Então, ficaria A vezes S dividido pelo tempo. S por unidade de tempo seria a velocidade. Então, nós teríamos que a vazão seria a área vezes a velocidade, sendo essa velocidade considerada como uma velocidade média. Essa velocidade, ela é fictícia, mas ela pode ser obtida em função das velocidades reais. E sempre que eu multiplicar a velocidade média pela área, eu vou ter a vazão. Bom, vamos aplicar o alemão que vá, ou seja, a vazão é igual a velocidade média vezes a área. Vamos aproveitar também um exemplo para ter o primeiro contato com a norma para tubulação de aço, que é a ANSIM B3610. Sabendo que a tubulação de aço 40, com diâmetro nominal de 1,5 polegadas, tem um diâmetro interno igual a 40,8 milímetros e uma área de seção livre igual a 13,1 centímetro quadrado, e que a tubulação também de aço 40, com diâmetro nominal de 1 polegada, tem diâmetro interno igual a 26,6 milímetros e uma área de seção livre igual a 5,57 centímetro quadrado, norma ANSIM B3610, calcule as velocidades médias nestas tubulações para vazão de 2,62 litros por segundo. Essa vazão foi obtida em um exemplo anterior de forma direta através desse reservatório. Vamos partir para a nossa norma ANSIM B3610. Então, olha, eu tenho aqui o diâmetro nominal de 1 polegada, espessura 40, com um diâmetro interno 26,6 e uma área de seção livre 5,57 centímetro quadrado. O diâmetro está em milímetros. Já o diâmetro nominal de 1,5 polegada, espessura 40, tem um diâmetro interno de 40,8 milímetros e uma área de 13,1 centímetro quadrado. Vamos aplicar isso e vamos lembrar o seguinte: eu vou ter que trabalhar com a vazão em metro cúbico por segundo, então eu vou pegar o meu valor em litros por segundo e vou dividir por 1000. Eu vou ter que trabalhar com a minha área em metro quadrado, então eu vou pegar a minha área em centímetro quadrado, vou multiplicar por 10 a menos 4, vou dividir por 10.000 e vou passar para metro quadrado. Então eu vou aplicar isso. Vazão é velocidade média vezes a área. Então, a minha velocidade média vai ser a vazão dividido pela área. Velocidade na tubulação de 1,5 polegada, 262, 10 a menos 3, dividido por 13,1, 10 a menos 4. Vai me dar uma velocidade média de 2 metros por segundo. Importante lembrar que, como eu vou diminuir a área, a minha velocidade média vai aumentar. É importante eu ter essa noção, porque assim eu vou poder comprovar se eu estou fazendo cálculos pelo menos coerentes. Então, eu vou ter que a velocidade média na tubulação de 1 polegada seria a minha vazão em metros cúbicos por segundo, dividido pela minha área em centímetro quadrado. E eu vou ter uma velocidade média de 4,7 metros por segundo. Coerente, porque diminuiu a área, a minha velocidade aumentou. Vamos imaginar novamente a nossa seção A, onde eu vou pegar um dA. Se eu peguei um dA, pela hipótese do contínuo, esse dA é um ponto fluido. Em um ponto fluido, eu tenho apenas uma velocidade. Porém, em um ponto fluido, eu também tenho uma diferencial de vazão. E essa diferencial de vazão seria calculada como sendo a velocidade do ponto fluido vezes o dA. A partir daí, eu tenho duas maneiras para calcular a vazão na seção toda. Uma maneira aproximada, que eu iria simplesmente somar
todos os produtos das velocidades dos pontos vezes a área. Só que isso, a somatória, é um cálculo aproximado. Se eu quiser realmente um cálculo exato, eu faço a integral de área da velocidade do ponto vezes o dA. Na verdade, essa velocidade eu vou substituir por uma função de velocidades que eu tenha na seção. Calculando a velocidade média. Ora, eu sei que a velocidade média vezes a área vai me dar vazão. Só que eu também sei que a vazão seria integral de área da velocidade, função da velocidade vezes o dA. E eu quero que o resultado em ambas seja o mesmo. Então eu tiro que a velocidade média seria 1 sobre A integral de área da velocidade vezes dA. Lembrando que esta velocidade eu vou substituir pela função da velocidade em relação à seção que eu considero. Não é nem um bicho de sete cabeças, não. Para demonstrar que o cálculo da velocidade média não é realmente um bicho de sete cabeças, vamos introduzir a classificação do escoamento em função do deslocamento transversal de massa. Essa classificação vai ser importante para os estudos de dissipação de energias ao longo dos escoamentos fluidos e, em consequência, vai ser fundamental para projetos hidráulicos, já que nós deveremos saber calcular a dissipação de energia, ou seja, a perda de carga. O deslocamento transversal é observado, pelo menos inicialmente, injetando-se um corante no escoamento. E em função do que acontece com esse corante, nós vamos poder classificá-lo em laminar, onde eu observo um filete contínuo sem deslocamento transversal de massa. O turbulento, que eu vejo turbilhões, que pode até mesmo dissolver o corante. E o transição, que é a passagem de um para o outro. Todos os cálculos serão feitos para o laminar e turbulento. Em transição, não temos nenhum cálculo a ser realizado. Vamos pensar agora no escoamento laminar. Como eu disse, eu não tenho deslocamento transversal de massa. Então, se eu observar, eu vou ter um filete contínuo. Eu injetei um corante e passo a ter um filete contínuo. Esse corante foi injetado por uma agulha. Se eu tivesse duas agulhas, eu iria ver 2 filetes. Então, nessa situação, eu não tenho deslocamento transversal de massa, eu falo que o escoamento é laminar. Já no escoamento turbulento, existe a predominância desse deslocamento transversal de massa. Se eu olhar a rabeta de um barco, eu vejo aqueles turbilhões. Isso seria o nosso escoamento turbulento. Nessa situação, ou eu teria algo nesse nível, ou já praticamente misturando o corante com o próprio fluido. Agora, na prática, ninguém vai injetar corante para verificar se ele é laminar ou turbulento. E daí entrou o número de Reynolds. Número de Reynolds que foi deduzido através da experiência realizada pelo próprio Reynolds. Nessa situação, ele observou que o escoamento dependia da massa específica, da velocidade média do escoamento, do diâmetro interno da tubulação e da viscosidade do fluido. Aplicando o teorema dos πs nessas funções, chega-se ao número adimensional que recebeu o nome de Reynolds. Então é o número de Reynolds. Através dele é que nós vamos classificar o escoamento. No sentido histórico, quando o Reynolds era menor ou igual a 2.000, foi classificado como laminar. Entre 2.000 e 2.400, foi dito que era transição. E maior ou igual a 2.400, turbulento. Hoje, quando eu executo o projeto ABNT e a maioria das referências bibliográficas mudaram um pouquinho essa classificação. Nós teríamos para Reynolds menor ou igual a 2.000 escoamento laminar, entre 2.000 e 4.000 considerado de transição e maior ou igual a 4.000 seria considerado turbulento. Como que eu vou calcular isso? Esse número de Reynolds, na verdade, é um adimensional, então todas as grandezas têm que estar no mesmo sistema de unidade. Então vamos refletir se fosse o sistema internacional. Eu teria que entrar com a massa específica em quilo por metro cúbico, a velocidade em metro por segundo, o diâmetro em metro e a viscosidade dinâmica em pascal vezes segundo. Agora, a massa específica sobre a viscosidade dinâmica é o inverso da viscosidade cinemática. Então, eu também posso calcular o Reynolds como sendo a velocidade média em metro por segundo, o diâmetro em metro e a viscosidade cinemática em metro quadrado por segundo. E é através desse cálculo, através do valor de Reynolds, que eu vou falar se o meu escoamento é laminar, turbulento ou de transição. Vamos calcular a velocidade média para o escoamento laminar. No escoamento laminar, eu vou pensar um pouquinho. Se eu trabalho com a velocidade média, eu tenho um diagrama
de velocidade constante. Só que eu sei que ele não é bem assim. Eu teria junto às paredes a velocidade zero e no eixo eu teria a velocidade máxima. Eu pergunto, só por questão de lógica, qual desses dois diagramas é o verdadeiro? E como mesmo é originado? É claro que o verdadeiro é esse aqui. E ele é originado pelo princípio de aderência. Todo fluido tem viscosidade. Tendo viscosidade, eu tenho tanto a dissipação de energia como o princípio de aderência. Se eu pegar um barqueiro, ele mesmo vai me indicar. Se ele estiver, entre aspas, subindo o rio, ele vai subir junto às margens, porque ele vai ter a menor resistência ao seu movimento. Agora, se ele está descendo o rio, ou seja, navegando no sentido da correnteza e quer ter velocidade grande, ele sempre vai descer no eixo, onde ele vai ter a maior velocidade a favor. Então, esse daqui seria o nosso diagrama real, e esse aqui seria o diagrama ideal, onde eu estou trabalhando com a velocidade média. Ora, nessa situação, se eu considero um conduto forçado, lembra disso? Forçado é quando o fluido tem contato total com a parede interna. E o mesmo é de seção circular, eu posso simplesmente garantir que eu não tenho a pressão atmosférica atuando no mesmo. Se ele é forçado, ou eu estou com pressões maiores com a atmosfera, ou até mesmo menor, mas eu não tenho a pressão atmosférica. E, além disso, eu tenho contato total com a parede interna. Eu queria que vocês refletissem sobre um assunto ligado à engenharia, lógico. Se eu vou canalizar um córrego, eu devo pensar nesse córrego como um conduto forçado, ou seja, o fluido em contato total com a parede interna, ou como um conduto livre, onde o fluido não tem contato total com a parede interna e onde atua a pressão atmosférica. Para responder isso, basta lembrar das enchentes. Se o meu conduto é forçado, quando chove, eu não consigo absorver água e ela vai simplesmente permanecer na rua, o seu nível vai subir e eu vou ter as enchentes. Um projeto ideal seria o seguinte: com a maior chuva que eu tenha, eu continuo tendo conduto livre na canalização, aí eu consigo absorver a água da chuva. Vamos partir para o cálculo da velocidade média no escoamento laminar, num conduto forçado e de seção circular. Nessa situação, a velocidade, a variação da velocidade na seção é representada por essa expressão. Velocidade real é igual a velocidade máxima, que é constante no eixo, que multiplica 1 menos R', que é a variável de 0 até R', e R', que é o raio do conduto. Esse R' sobre R' está ao quadrado. Claro, se é um conduto de seção circular, a minha área é πr ao quadrado. E o meu dA, que seria derivar a área em relação a R, seria dA igual a 2πr dr. Vamos partir para a nossa equação. Então, olha, no lugar da área eu pus πr ao quadrado. Aí eu coloquei toda a minha função da velocidade e no lugar do dA eu coloquei 2πr dr. Ora, o que é constante deve sair para fora da integral. O que eu vejo como constante de cara? Velocidade máxima sai fora, 2π é constante, sai fora. Então, nessa situação, eu teria velocidade máxima, saiu fora, 2π saiu fora, e eu fiquei com integral de 0 a R de 1 menos R' sobre R ao quadrado vezes R dr. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou tirar o parênteses, vou ficar com R ao quadrado sobre R ao quadrado, e vou tirar o mínimo. Então, eu vou ficar R ao quadrado menos R ao quadrado sobre R ao quadrado. E lembrando que esse R é constante, eu também poderia tirar para fora da integral. Então, eu ficaria, ó, integral de 0 a de R ao quadrado menos R ao quadrado, R dr. Vou tirar o R para fora. Então, eu vou ficar, o π já tinha cancelado, né? O π cancelou aqui. Ficou 2 vezes V máximo, R a quarta, vezes integral de R ao quadrado menos R ao quadrado vezes R dr. Integral de uma diferença é a diferença das integrais. Lembrando que esse R dr vai multiplicar esse termo, esse R dr vai multiplicar esse termo. Com isso, eu vou ter 2 vezes V máximo sobre R a quarta, vezes, o R é constante, saiu fora, R, integral de 0 a R de R dr, menos R vezes R ao quadrado, R ao cubo, integral de 0 a R de R ao cubo dr. Aqui o que eu tenho que ter noção? Que a integral de R dr é R ao quadrado sobre 2. A integral de R ao cubo é R à quarta sobre 4, que é, se eu derivar, eu volto para essa função que eu tenho aí. Então, eu ficaria com R ao quadrado vezes R ao quadrado sobre 2 variando de 0 a R, menos R à quarta sobre 4 variando de 0 a R. Então, isso aqui vai me dar
Rão ao quadrado sobre 2, que multiplicado com Rão ao quadrado dá R à quarta. Isso aqui vai me dar Rão à quarta sobre 4. Posso colocar o Rão à quarta em evidência, ele vai sair para fora. Então eu ficaria com 2 vezes V máximo Rão à quarta sobre Rão à quarta vezes. Sobraria aqui meio menos 1/4. Ora, aqui eu cortei, meio menos 1/4 vai dar 1/4. Então vai ficar 2V máximo sobre 4, ou seja, V máximo sobre 2. Então veja, isso é uma regra que eu já posso usar. Não vou precisar fazer novamente a integral quando eu estiver trabalhando com conduto forçado de seção circular. Então, se o meu conduto é forçado de seção circular, eu posso garantir que a minha velocidade média será a velocidade máxima sobre 2. Só para antecipar, mas a gente vai voltar a falar isso com mais calma na próxima aula. Se o meu escoamento for turbulento, a minha velocidade média vai ser, na maioria das situações, 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima. Mas isso a gente vai estar discutindo na próxima aula. Vamos pensar nisso. Vamos agora recordar o conceito de vazão em massa. Eu vou considerar a vazão em massa como sendo a massa que atravessa uma seção por unidade de tempo. Portanto, a vazão em massa seria massa por unidade de tempo. Exemplo de unidades: quilo por segundo, quilo por hora, grama por segundo. Vazão em peso. Ora, seria o peso que atravessa uma seção por unidade de tempo. Vazão em peso seria o peso por unidade de tempo. Unidades mais usuais: Newton por segundo, Newton por hora, kgf por segundo. Yes! Existe alguma relação entre a vazão em massa e a vazão em peso? Claro que existe. E vamos ver como que elas seriam. Eu sei que a vazão em massa é massa por unidade de tempo. Eu posso determinar a massa multiplicando a densidade pelo volume. Ora, só que volume sobre o tempo é vazão em volume. Então eu tiro que a vazão em massa seria a massa específica vezes a vazão em volume. Por outro lado, eu sei que a vazão em peso é o peso por unidade de tempo. O peso seria a aceleração da gravidade vezes a massa por unidade de tempo. Só que massa por unidade de tempo é vazão em massa. Então eu tiraria que a vazão em peso seria, em relação à vazão em volume, seria a aceleração da gravidade, que eu tenho aqui, massa específica vezes o volume dividido pelo tempo. Ora, volume sobre o tempo é vazão em volume, massa específica vezes a aceleração da gravidade é o peso específico. Então eu tenho a relação entre elas. As unidades mais usuais. Então, se eu penso em vazão em volume do sistema internacional, metro cúbico por segundo. No MKS técnico, continua sendo metro cúbico por segundo. No CGS seria centímetro cúbico por segundo. Vazão em massa no SI, quilo por segundo. No MKS técnico, unidade técnica de massa por segundo. No CGS, grama por segundo. Vazão em peso no sistema internacional, Newton por segundo. No MKS técnico, kgf por segundo. No CGS, Dina por segundo. E a relação que eu tenho entre essas unidades. Então vamos pensar nas relações possíveis. Eu sei que 1 metro cúbico por segundo seria 10 a 6 centímetro cúbico por segundo e seria 1000 litros por segundo. Eu sei que 1 UTM por segundo seria 9,8 quilos por segundo ou 9.800 gramas por segundo. 1 kgf por segundo seria 9,8 newton por segundo igual a 9,8 vezes 10 a quinta dina por segundo. Lembrando que eu estou relacionando sistema internacional, sistema MKS técnico e CGS. Hoje deveríamos sempre que possível trabalhar com o sistema internacional. Vamos agora pensar na equação da continuidade. A equação da continuidade me garante o seguinte: se eu considerar duas seções do escoamento, eu posso garantir que eu não tenha nem acúmulo nem falta de massa entre essas duas seções. Ou, em outras palavras, a massa que atravessa a seção 1 é igual à massa que atravessa a seção 2. Isso é claro porque eu estou impondo a condição de movimento ou regime permanente. Nessa situação, eu tenho seção 1, onde entra uma vazão em massa 1, seção 2, onde sai uma vazão em massa 2. Entre elas, eu tenho a massa constante, eu não tenho nem acúmulo nem falta de massa. A partir daí eu vou escrever que a vazão em massa que entra em 1 é igual à vazão em massa que sai em 2, ou se eu pegasse uma seção qualquer, seria igual a vazão em massa que atravessa essa seção qualquer. Ou, em outras palavras, massa específica da seção 1 vezes a vazão em volume na seção 1 seria igual a massa específica na seção 2 vezes a vazão em volume na seção 2. Ou ainda, massa específica na seção 1, velocidade média na seção 1 vezes a área da seção 1 é igual a massa específica na seção 2 vezes a velocidade na seção 2 vezes a área da seção 2. É claro que eu estou vendo um sistema com uma entrada e uma saída. Conclusão: no escoamento de um fluido em movimento permanente ou em regime permanente, a vazão em massa de fluido que atravessa qualquer seção do escoamento é constante. Essa seria a nossa equação da continuidade. E no caso do fluido ser incompressível, como é que seria? Ora,
Se o fluido é incompressível, eu sei que a massa específica permanece constante. Ou seja, ρ1 seria igual a ρ2. Dessa forma eu cancelo. Aí eu teria que a velocidade média na seção 1 vezes a velocidade vezes a área da seção 1 seria igual a velocidade média na seção 2 vezes a área na seção 2. Isso seria uma constante. Ou seja, se o meu fluido é incompressível, eu posso falar que a vazão em volume em qualquer seção é constante. Vamos fazer algum exemplo extraído do próprio livro do professor José Gabriel França Simões. Legal. Então vamos ver o primeiro. Considerando o esquema a seguir, onde o escoamento é considerado permanente, pede-se determinar a velocidade média na seção 2 e justificar por que da alteração em relação à seção 1. Então nós temos a seção 1 com uma área 1, uma seção 2 com uma área 2 e está escoando água. Dados, a área 1 é 20 cm², a área 2 10 cm² e V1 igual 1 metro por segundo. Ora, como trata-se da água, eu posso considerar como um escoamento incompressível e a massa específica constante. E a partir daí, se eu escrevo a equação da continuidade para essa condição, eu vou escrever que a vazão em 1 é igual a vazão em 2, o V1 a 1 igual a V2 a 2, isso é uma constante. Como a área 1 é maior do que a área 2, a velocidade em 1 será menor do que em 2, portanto, V1 menor que V2. As velocidades variam na razão inversa dos quadrados dos diâmetros, ou na razão inversa das áreas. Isso é uma conclusão para fluidos considerados incompressíveis, no caso, como a água. Então, no nosso caso, eu teria V1 vezes A1 igual a V2 vezes A2, ou V2 igual a V1 vezes A1 sobre A2, que vai nos dar uma velocidade V2, que é uma velocidade média, igual a 2 metros por segundo. Podemos ver outro exemplo? Claro, é trabalhar 365 dias, 24 horas, todos os dias. Ar escoa num tubo convergente, a área de maior seção do tubo é de 20 cm² e a da menor é 10 cm². A massa específica do ar na seção 1 é 0,12 UTM por metro cúbico, enquanto que na seção 2 é 0,09 UTM por metro cúbico. Sendo a velocidade na seção 1 de 10 metros por segundo, determinar a velocidade na seção 2 e a vazão em massa. Ora, é essa situação. Eu tenho uma área 1, entra QM1, sai QM2, aqui eu não tenho nem acúmulo nem falta de massa. Porém, trata-se de um fluido considerado compressível, já que tem variação de massa específica. A partir daí, a equação da continuidade me fala que a vazão em massa em 1 é igual a vazão em massa em 2, ou massa específica em 1 vezes a vazão em volume em 1 igual a massa específica em 2 vezes a vazão em volume em 2, ou massa específica em 1 vezes a velocidade média em 1 vezes a área 1 igual a massa específica em 2, velocidade média em 2, área em 2. Daí eu tiro que V2 será ρ1 sobre ρ2 vezes A1 sobre A2 vezes V1. Ora, o meu ρ1 é 0,12, o meu ρ2 é 0,09, a minha área 1,20, a minha área 2,10, tudo isso na mesma unidade, centímetro² aqui vezes 10. Aí eu tiro que a minha velocidade em 2 seria 26,7 metros por segundo. Já poderíamos até ter calculado a vazão em massa, mas vamos fazê-lo agora. Vazão em massa seria a massa específica na seção 1 vezes a velocidade média na seção 1 vezes a área 1, ou a massa específica na seção 2 vezes a velocidade na seção 2 vezes a área 2. Como já temos todas as informações na seção 1, vamos utilizá-las. A massa específica na seção 1 é 0,12 UTM por metro cúbico. A velocidade média na seção 1, 10 metros por segundo ao quadrado. E a área na seção 1, 20 centímetros ao quadrado. Vou passar para metro quadrado, ou seja, vou dividir por 1000, que vai nos dar 0,002 metros quadrados. Dessa maneira, eu obtenho que a vazão em massa seria 0,0024 UTMs por segundo. Lembrando que um UTM é 9,8 quilos, basta multiplicar por 9,8 para ter a resposta em quilos por segundo, ou seja, 0,02352 quilos por segundo. Ou multiplicar por 1000 para que possamos ter a resposta em gramas por segundo, já que 1 quilo igual a 1000 gramas. Então seria 235,2 gramas por segundo. Vamos fazer mais um, e esse é um extra que não está na apostila do professor Simões. Os reservatórios da figura do próximo slide são cúbicos. Sabendo que o número de Reynolds na seção 1 é 3,6 vezes 10 à sexta, que o diâmetro nesta seção, que é circular e forçada, é 0,6 metros, e que o tempo para encher o reservatório 1 completamente foi de 250 centímetros, determine a vazão em massa que sai em B e o tempo para encher completamente o reservatório 2. Então nós temos aqui a nossa situação. Eu tenho um fluido de massa específica 900 kg por metro cúbico, passando pela seção A e vai se dividir. Parte vem para a seção B e parte vem para a seção C. Opa! Então já estamos introduzindo sistemas com mais do que uma saída. Eu sei que a viscosidade cinemática em A é 1,2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Vou adotar a aceleração da gravidade, 9
9,8 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero descobrir? A vazão em massa que está saindo em B e qual é o tempo que eu gasto para preencher completamente o reservatório 2. Lembre que esses dois reservatórios são cúbicos. Ora, vamos recordar o conceito do número de Reynolds. Eu sei que o Reynolds seria a velocidade média vezes o diâmetro sobre Ni. Vamos pegá-lo na seção A, que foi dado 3,6 vezes 10 a sexta, olha, um escoamento turbulento, igual velocidade média em A vezes 0,6 dividido por 1,2, 10 a menos 6, que é a viscosidade. Dessa maneira, eu consigo determinar a velocidade média na seção A, multiplicando o Reynolds pela viscosidade cinemática dividindo pelo diâmetro. Eu vou obter uma velocidade média de 7,2 metros por segundo. Ora, tendo a velocidade média, basta multiplicar pela área na seção A, que é uma área de seção circular, que eu vou ter a vazão em A. Então, eu vou ter que a vazão em A vai ser velocidade média vezes a área A, 7,2 π06 ao quadrado sobre 4, que vai nos dar uma vazão de 2,036 metros cúbicos por segundo. A partir daí, eu posso determinar de forma direta a vazão que sai em C. Por quê? Porque ela vai preencher um reservatório cúbico em 250 segundos. Então, eu vou ter que a vazão em C seria volume sobre o tempo, 6 ao cubo dividido por 250, ou seja, 0,864 metros cúbicos por segundo. Diante disso, e lembrando que a vazão em A era a vazão em B mais a vazão em C, eu consigo achar a vazão em B, que seria a vazão em A, 2,036, menos a vazão em C, 0,864, que vai nos dar uma vazão de 1,172 metros cúbicos por segundo. Aí é só lembrar que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão em volume. Então seria 900 vezes 1,172, que vai nos dar 1.054,8 quilos por segundo. Por outro lado, nós também sabemos que a vazão em B, de forma direta, seria o volume para encher o reservatório 2 dividido pelo tempo. O reservatório 2, como é cúbico, seria 9 ao cubo. E a minha única incógnita é o tempo. Eu vou tirar o tempo igual a aproximadamente 622 segundos. É hora de um café, hein? Mas antes disso, seria fundamental que a gente relembrasse tudo o que foi estudado neste vídeo. Bom, vamos fazer uma síntese do que estudamos nesse primeiro encontro ligado a noções fundamentais de escoamento de fluido e equação da continuidade. Nós vimos os conceitos de escoamento em regime permanente, que acaba tendo como condições para existir ou reservatório de grandes dimensões ou um reservatório de pequenas dimensões, onde a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Vimos também o regime variado, onde o tempo entra no fenômeno estudado e a complexidade em relação ao equacionamento matemático é muito maior. Partimos daí para o conceito de vazão. Na verdade, o conceito de vazão em volume, eu tenho que é o volume dividido pelo tempo. Essa é a maneira de medir a vazão de forma direta. Outra maneira, vimos, para a determinação da vazão, e que é muito importante para projeto de instalações, já que é utilizado para dimensionar tubo, é a vazão igual velocidade média vezes a área. No sentido de projeto, nós temos a vazão e temos a velocidade econômica recomendada. Aí nós tiramos a área. No caso de conduto de seção circular e forçada, com a área nós determinamos um diâmetro de referência. Aí introduzimos, já que falamos de dimensionamento de tubos, a norma ANSEM B3610, que está ligada a tubos de aço, onde é importante observar que o diâmetro nominal é diferente do diâmetro interno. Vamos pegar um exemplo. Quando eu peguei o diâmetro nominal de 1 polegada com aço 40, eu não falei que era 25,4, mas sim, o diâmetro interno era 26,6. Então, isso demonstra a diferença entre o diâmetro nominal e o diâmetro interno. Vimos este exemplo ligado à vazão igual velocidade média vezes a área. Partimos a partir desse ponto para o cálculo da velocidade média. A velocidade média era 1 sobre A integral de área da função da velocidade vezes 1 dA. Para exemplificar esse cálculo de velocidade média, nós vimos a classificação do escoamento em relação ao deslocamento transversal de massa, onde, se eu não tinha o deslocamento transversal de massa, ao injetar um corante, a gente visualizava isso, um filete contínuo, eu tinha o chamado escoamento laminar. Já se eu tivesse a predominância do deslocamento transversal de massa, como eu posso observar na rabeta de um barco, eu tinha o que nós chamamos de escoamento turbulento. Só que é claro que eu não vou visualizar esse tipo de escoamento, que é importante para cálculo de dissipação de energia, injetando corante. Daí se recorreu à experiência de Reynolds, onde ele introduz o número de Reynolds, o qual é calculado como sendo a massa específica do fluido vezes a velocidade média de escoamento do fluido vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica, ou
já que a massa específica sobre a viscosidade dinâmica é o inverso da viscosidade cinemática, eu também posso calcular Reynolds como sendo a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Se o meu Reynolds me der menor ou igual a 2000, eu falo que o escoamento é laminar. No sentido histórico, eu falaria que acima de 2.400 seria turbulento. Só que hoje, pela BNT, eu vou considerar turbulento quando o Reynolds me der maior ou igual a 4.000. Claro que se ele estiver entre 2.000 e 4.000, nós vamos ter o escoamento de transição. Vimos também os conceitos de condutos. Conduto forçado, aquele onde o fluido tem contato total com a parede interna e onde eu não tenho dentro do mesmo a pressão atmosférica. E vimos o livre, que é aquele que eu não tenho contato total com a parede interna e onde o escoamento ocorre submetido à pressão atmosférica. Foi proposto também uma reflexão sobre a canalização de um córrego. Se eu deveria, nesse projeto, trabalhar com conduto livre ou com conduto forçado. A imagem, eu acho que já responde. Por quê? Se eu trabalho com ele forçado, no dia de chuva eu não consigo captar água. E a partir daí o nível dela sobe na rua e eu tenho as chamadas enchentes. Então é claro que os meus projetos devem ser feitos com condutos livres. Em seguida, nós consideramos o escoamento laminar num conduto de seção circular e forçada, onde as velocidades variam de zero junto à parede, a máxima no eixo, obedecendo a equação velocidade do ponto igual a velocidade máxima, que multiplica 1 menos R sobre R ao quadrado, e através dele fomos calcular a velocidade média. E chegamos à conclusão que a velocidade média para o conduto de seção circular e forçado é sempre a velocidade máxima sobre 2. Feito isso, nós partimos para o conceito de vazão em massa, que era a massa por unidade de tempo, conceito de vazão em peso, que era o peso por unidade de tempo, e a relação entre elas, onde nós tínhamos que a vazão em massa era a massa específica vezes a vazão em volume, a vazão em peso era a aceleração da gravidade vezes a vazão em massa, a vazão em peso é o peso específico vezes a vazão em volume. Finalmente, nós partimos para a equação da continuidade, que garantia que entre duas seções, a da entrada e da saída, eu tenho massa constante, ou seja, não tenho nem acúmulo nem falta de massa. A partir daí, chega-se à conclusão que a vazão que entra é igual à vazão que sai, que é uma constante. Essa vazão em massa que entra e essa vazão em massa que sai pode ser calculado pela massa específica vezes a vazão em volume, que é constante, ou ainda a massa específica vezes velocidade média vezes a área, que também vai ser uma constante. Se eu trabalho com fluido incompressível, o ρ é constante, e aí eu posso trabalhar com a vazão em volume, ou seja, velocidade vezes a área é uma constante. Daí é que eu chego à conclusão que quando eu aumento a área, a velocidade cai, e quando eu diminuo a área, a velocidade aumenta. Aí partimos para uma série de exemplos para consolidar todos esses conceitos. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Depois de relembrar tudo que foi estudado, a gente pode até marcar um encontro e nos falamos em breve.